A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que usa como material de base a revista trimestral da editora Betel. E nesse segundo trimestre de 2026, nós estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósito. Esse material ele foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira e tem nos abençoado muito durante todo esse trimestre. Então, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta, mais cheia de informações para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, fique à vontade, curta, comente o vídeo, nos siga aí no canal, participe conosco. E se você quiser, busque na internet o site oficial da editora Betel para que você também possa adquirir a sua revista, né, que nós estamos usando para você fazer as suas anotações e acompanhar as aulas conosco, amém? Glória a Deus. Eu gostaria também aqui de agradecer à empresa Reobote Saúde, assistência de enfermagem domiciliar e hospitalar, que nos abençoa cedendo esse espaço para podermos gravar esse vídeo. E se você quiser conhecer, meu irmão, entre no Instagram Reobote saúde.oficial, para que você também conheça a empresa. Ela presta serviços de assistência de enfermagem domiciliar e hospitalar. Se você tem um familiar que precisa de acompanhamento, que tem alguma dificuldade, você não pode ali suprir por causa do trabalho, por causa da agenda, procure essa empresa que vai colocar profissionais ali capacitados para ajudar o seu familiar, né, ali nesse momento de dificuldade, amém? Glória a Deus. Então hoje, meus irmãos, na lição de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que tem como título: a alegria e a gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Dentro do contexto que nós estamos estudando, o que acontece aqui nessa lição, o tema básico, o contexto básico aqui, é Neemias capítulo 8, verso 10, meu irmão. O que acontece nesse capítulo 8? É onde eles vão fazer o culto em ação de graça, aonde eles vão ali se reunir para fazer a leitura da palavra, porque era assim que nas sinagogas o culto acontecia. Eles se reuniam, né, ali no Antigo Testamento, eles se reuniam e a leitura era feita no tabernáculo, ali na tenda da congregação, era sempre feita a leitura da palavra, a leitura da lei. Então agora eles estão retornando do cativeiro, reconstruir o templo, reconstruir o muro, e agora eles vão retomar ali a rotina, né, a forma de cultuar como era feito lá no tempo de Moisés, no tempos antigos. E aí o que acontece, meus irmãos? Nas sinagogas no Novo Testamento, eles também seguem essa linha. Você vai ver, né, o próprio Jesus lendo Isaías, você vai ver os apóstolos também lendo a lei. Então era assim que o culto em Israel acontecia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí, nesse momento aqui, eles vão fazer a leitura da palavra e o povo vai perceber que todo o sofrimento que eles passaram, tudo que aconteceu com eles foi porque eles desobedeceram à lei do Senhor. E nesse momento vai gerar uma grande tristeza no povo, porque eles entendem que se eles tivessem obedecido, se eles não tivessem se afastado de Deus, eles não teriam passado todo o sofrimento do cativeiro que eles passaram. E isso gera uma tristeza, isso gera uma comoção, um momento de contristeza ali, né, de quebrantamento de coração, e vai gerar um ambiente pesado ali naquele momento.
Isso é uma reação importante. O povo estava reconhecendo e se arrependendo, porque o arrependimento ele tem que trazer tristeza, ele tem que trazer esse gosto amargo para que você nunca mais faça aquilo que você cometeu e te afastou do Senhor. Era um sentimento que eles precisavam ter. Porém, o momento era de comemoração e alegria, era de culto em ação de graça. Então é aí que entra esse contexto que nós vamos ver. Quando Neemias vai falar para eles, junto com os levitas e junto com os escribas, vai falar para eles, olha, tudo bem, vocês já se arrependeram, já estão tristes porque viram que se afastou da lei do Senhor, mas isso já passou. O Senhor já lançou para trás o pecado, já nos perdoou e nos permitiu alcançar essa grande vitória que foi reconstruir o templo e reconstruir os muros. Então agora é momento de se alegar pela nossa reconciliação com Deus. E aí essa palavra dos levitas de Neemias que traz ao povo esse entendimento da palavra do Senhor, de que o que passou, passou. Deus já perdoou, Deus já tratou, Deus já castigou, Deus já puniu, Deus já perdoou, eles já se arrependeram. Vamos passar, isso virou uma experiência para a gente não fazer mais, mas agora é tempo de reconciliação, é tempo de recomeço, é tempo de fazer de novo, começar de novo, e é momento de alegria, porque Deus estava com eles, e a boa mão do Senhor que permitiu deles conseguirem fazer o templo e refazer o muro. Então era momento de alegria. Então Neemias vai falar agora, meu irmão, vai, come das gorduras, se alegra, né? Bebe das doçuras, vamos comer, vamos festejar, envia comida para quem não tem, vamos fazer uma grande banquete, um grande festa para louvar e exaltar o Senhor, que está conosco, que nos perdoou e Ele está aqui nos sustentando e nos dando essa grande vitória de termos novamente a nossa cidade, o muro e o templo, para que ela possa voltar a funcionar como era antes. Então aqui era momento de gratidão ao Senhor. Então na nossa vida, é a mesma coisa, a alegria, a gratidão precisa vir da palavra do Senhor. Você precisa entender que Deus está conosco, que Deus está cuidando, que Deus está nos sustentando, e é momento de nos alegrar na presença do Senhor. Isso é uma alegria característica do cristão. Por isso, na verdade aplicada, ele vai falar que relacionamento com Deus, conforme revelado nas Escrituras, resulta em um viver caracterizado por alegria e gratidão. Por quê? A alegria do crente, a gratidão do crente não vem das circunstâncias favoráveis. É aqui que está o grande diferencial. O crente se alegra pela palavra de Deus, pela presença de Deus, por ver o cuidado de Deus a cada dia nas nossas vidas, independente se você está numa fase boa ou numa fase ruim, independente se as coisas estão dando certo ou não, o crente precisa ter a alegria constante, porque a alegria vem da salvação, vem da presença de Deus. A alegria do crente não é um sentimento efervescente como o mundo tem. A alegria do crente não é como a do mundo, que ali no momento e depois passa. Não, a alegria do crente é um fruto do Espírito e é permanente e depende do nosso relacionamento com Deus. E isso não vem das circunstâncias, é ultra circunstancial. Então destaque aí para o seu aluno que a nossa alegria vem do nosso relacionamento com Deus e da nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Quando eu sou grato a Deus pelas pequenas, pelas médias, pelas grandes coisas, pelas coisas que a gente não viu Deus fazer ainda, pelas coisas que a gente já sabe que Deus fez lá atrás, a nossa gratidão tem que trazer a nossa alegria para a presença pelas coisas que Deus faz. Então a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Nossa alegria não é sentimento, a nossa alegria é uma pessoa, é Cristo. Quando nós estamos com Cristo, estamos cheios do Espírito Santo, estamos alegres para a honra e glória do Senhor. Então é sobre esse contexto que nós vamos falar na lição de número 9. E no capítulo 1, ele vai dizer que a alegria
dos salvos. Ou seja, como eu disse, a alegria dos salvos é um relacionamento com Deus, é a presença do Senhor. O Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Por quê? Porque Ele nos garante tudo que a gente precisa. E se Ele está conosco, se Ele é o nosso pastor, nós temos a alegria da presença de Deus na nossa vida. É uma alegria diferente das do ímpio. Por isso ele diz, a alegria dos salvos. Porque o ímpio, ele busca alegria nas coisas passageiras, no pecado, nas coisas terrenas, em livros de autoajuda. Ele tenta tomar remédio, ele tenta psicólogo, ele tenta de tudo para tentar um bem-estar, um bom sentimento momentâneo, mas que quando as luzes se apagam, quando ele bota a cabeça no travesseiro, a alegria passa, porque eles não têm uma alegria fundamentada, é uma alegria passageira, efêmera, efervescente. E depois que o efeito passa, ele volta a ser triste. Então é diferente. Por isso, nós que somos salvos em Cristo, temos a comunhão com Deus, precisamos ter a alegria da salvação, que nos faz ter força para continuar na caminhada. Então destaque essa diferença para o seu aluno. No Antigo Testamento já se via alegria, a gente via eles fazendo alegria com palmas, com dança, com as festas. Deus estabeleceu na própria lei várias festas para que eles pudessem sempre se alegrar, se congregar, né, se reconciliar ali, se regozijar um com o outro, para eles pudessem sempre ter um momento de alegria. Durante todo o ano, determinados momentos do ano, eles sempre tinham uma festa para celebrar, para que eles pudessem se alegrar na presença do Senhor. Então, no Antigo Testamento, a gente já vê essa alegria, né, que o povo tinha. A mesma coisa somos nós. Nos dias de hoje, nós precisamos fazer como o salmista diz: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefício, o Deus que é a nossa salvação. Então, se a gente olhar dessa forma, todo dia você vai ter uma alegria. Por quê? Os benefícios que Deus nos dá, a saúde, a respiração, ao alimento, o sono, você está vivo, Deus renova suas forças, amanhece o dia, um novo dia, o ar que nós respiramos, tudo é Deus que nos dá. Quando a gente é grato a essas coisas, você está sempre alegre porque vê o cuidado de Deus na nossa vida, meu irmão. Então, destaque aí para o seu aluno. E o grande segredo para que a gente a cada dia possa se alegrar mais é o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor mesmo. Porque a escuridão da tristeza, né, a escuridão que vem por causa da prova, é por causa da escuridão da ignorância, quando a gente não conhece o Deus que nós servimos. Por isso, quando a gente estuda a palavra, quando você vê as promessas de Deus, quando você vê os impossíveis que Deus faz, você vai sempre se alegrar e saber que um momento ele muda a nossa história. Então, nossa gratidão a Deus por tudo que ele faz, por tudo que ele é, gera sempre a alegria da nossa caminhada. Então, destaque aí para o seu aluno. E no Novo Testamento, o conceito de alegria é na mesma linha, meu irmão. Agora, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho chega para arrancar a pessoa do reino das trevas, da garra de Satanás. Então isso gera sempre o quê? Uma alegria. Por isso a gente via grandes conversões nas pregações dos apóstolos, porque eles eram alegres na presença do Senhor, e essa alegria contagiava as pessoas, porque eles viam que na perseguição, na luta, mesmo assim os apóstolos estavam alegres, animados, fazendo a obra do Senhor, e aí eles estavam ali fazendo de bom grado, mesmo com a perseguição, mesmo com a luta, e as pessoas que estavam em volta percebiam isso e se alegravam, e aí iam se convertendo também, porque viam o testemunho dos apóstolos de serem alegres, apesar das lutas e das dificuldades, porque eles sabiam em quem estavam crendo, em quem eles estavam fazendo, eles sabiam que Cristo estava com ele, meu. Então, destaque aí para o seu aluno.
E é vontade de Deus que nós sejamos alegres, tá? Aqui para o seu aluno. E no tópico 1.3, para finalizar essa parte da alegria dos salvos, você vai ver que a alegria é o quê? Um fruto do Espírito Santo, é uma virtude do Espírito Santo. Então, para que a gente possa ser alegre, na alegria de verdade, que é a alegria ultra circunstancial, é para a gente ter o quê? Um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Quando a gente sabe que apesar das lutas, apesar das dificuldades, Ele está cuidando, Ele está conosco, Ele dá o escape. A gente precisa ter esse fruto, ter essa consequência do relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ficar rindo sempre, vai estar sempre passando por tudo rindo, sorrindo. Não, a tristeza faz parte. Você passa por luta, o seu coração entristece. Jesus chorou, meu irmão. Jesus ficou triste, ficou angustiado quando as coisas estavam para acontecer, quando a dor ali estava se aproximando. Ele ficou triste, ele sentiu o peso da responsabilidade. Mas como ele era cheio do Espírito Santo, ele teve a alegria da salvação para continuar. Esse é o grande diferencial. A gente passa pelas lutas, passa pela dificuldade, mas a alegria nos faz continuar pregando, continuar fazendo a obra do Senhor. Entende? Então, você é uma pessoa feliz e passa por alguns momentos de tristeza. O estado de tristeza do cristão, ele é transitório, mas o de alegria é permanente. É por quê? Porque é um fruto do Espírito Santo, não é pelas circunstâncias. Isso tem que ficar bem claro para os nossos alunos, que o mundo, os ímpios, eles são alegres pela circunstância favorável do momento. Mas, quando aquilo passa, eles voltam a ter a tristeza por causa que eles não têm quem? Cristo. Então é diferente na vida do cristão. Nós somos permanentemente alegres, mesmo que no momento estejamos tristes. A tristeza é transitória, é passageira. Por isso a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Pelo amanhã, porque na manhã você vê que Cristo está contigo e Ele te sustenta e te alegra para continuar a caminhada. Então destaque aí para o seu aluno, a alegria é a força, meu irmão. Não é ficar rindo de tudo, ficar igual quem conta piada, ficar rindo toda hora. Isso não é ser alegre. A pessoa pode estar rindo, pode estar sorrindo, mas está com a tristeza profunda por dentro. O sorriso, ele pode ser manipulado. Agora, o que nós temos é a alegria que fortalece para continuar. Esse é o grande detalhe. Por isso, Neemias diz: vamos, nos alegremos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o diferencial. Se você continua, apesar das lutas, apesar das dificuldades, está caracterizado a alegria permanente na sua vida. Porque você continua, apesar das dificuldades. Mesmo que no momento você não consiga sorrir, mesmo que no momento você não consiga dar gargalhada, mas você tem a força do Senhor na alegria de ter relacionamento com Ele, e você continua indo para a igreja, continua fazendo culto, continua louvando ao Senhor, continua em gratidão a Deus. Então esse é o diferencial que nós precisamos mostrar para os nossos alunos, e a gente fecha aqui o capítulo 1 dizendo que a verdadeira alegria vem de Deus e está presente na vida daqueles que o servem e o amam. Então, destaque aí para o seu aluno. Você lembra do Estevão? Lembra do Estevão? Aquele primeiro mártir, né, que a Bíblia chama do Novo Testamento, aonde ele está sendo apedrejado, mas está com um sorriso alegre no rosto. Por quê? Porque ele não olha para as pedras, mas ele olha para a presença do Senhor, o céu aberto, a imagem de ver o próprio Cristo sentado à destra do Pai, enche o coração de Estevão de alegria, que ele não sente as pedradas, ele não sente nada, ele morre ali, mas morre alegre, porque a alegria do Senhor é a força de continuar. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2, meu irmão, nós vamos falar celebrando as vitórias
e conquista, né? Então ali o que eles estavam fazendo? Eles estavam celebrando o retorno do cativeiro. E esse é o grande diferencial. O povo estava chorando, estava triste, porque eles estavam vendo que pelo erro deles foram parar no cativeiro. Mas o momento agora era de celebrar o quê? O retorno, o perdão, a reconciliação com Deus. E eles precisaram entender isso. Quando eles percebem isso, eles vão se alegrar novamente. Neemias traz essa visão para ele. Não, hoje é um dia de consagração, hoje é um dia santo. Nós estamos retornando do cativeiro. Pode não estar do mesmo jeito, o templo pode não ser lindo como era o de Salomão, o muro pode não estar tão bonito quando foi feito no início, mas nós hoje estamos vendo a boa mão do Senhor que nos perdoou, que nos reconciliou com Ele e nos trouxe de volta, meu irmão. Neemias entendia que tinha que celebrar essa grande vitória de quê? De reconciliar com Deus. De Deus perdoar eles e trazer eles de volta. Esse era o motivo da vitória, esse era o motivo da celebração. O templo e o muro era só o símbolo desse retorno, desse perdão, dessa reconciliação, da presença de Deus novamente com eles. Mas a alegria que eles estavam sentindo, que Neemias estava falando para eles poderem sentir também, era de novamente se reconciliar e se relacionar com Deus. Então, destaque aí para os seus alunos. Então, tópico 2.1, ele vai falar, celebrar é olhar além dos problemas. É o que Neemias estava falando para ele. Não fique olhando porque o templo está mais simples. Não fique olhando porque o muro já não é a mesma coisa. Olhe para o que Deus está fazendo, para a boa mão do Senhor. Aqui é um grande diferencial, meu irmão. Muitas das vezes o crente hoje não consegue se alegrar, não consegue celebrar um culto na presença do Senhor, não consegue se deleitar em Deus, porque ele fica preso no problema, meu. Ele acha que ele só pode dar o culto quando os problemas todos forem resolvidos. Isso é um grande erro, meu irmão. Nós precisamos olhar e ver que Deus está cuidando. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graça. Paulo nos ensina a agradecer até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades. A Bíblia diz para que a gente procure ver em Deus tudo o que está acontecendo. Tudo que acontece na nossa vida, se nós procurarmos ver a mão de Deus, você vai conseguir se alegrar e se celebrar, porque é Deus cuidando, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Deus está preparando uma forma de você ter mais experiência com Ele. Mas quando a pessoa fica olhando só para o problema, meu irmão, só para a dificuldade, só para o deserto, não consegue usufruir da presença de Deus, começa a ser murmurador e acaba não alcançando a plenitude que Deus tem para ele. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Quando eles saem do Egito, quando eles entram ali, Deus promete a terra prometida e eles vão lá para espiar a terra. Quando eles voltam, eles ficam olhando só para o gigante. Mas Josué e Caleb vai dar uma grande lição, vai dizer, não fica olhando para o gigante, olhe para Deus que nos trouxe até aqui, que nos sustentou, e a sua força vai vencer o gigante. Se ele se agradar de nós, a vitória é certa. Então não ficaram focados nos problemas. Josué e Caleb alcançaram a bênção. Os outros 10 focaram no problema e não receberam a plenitude de entrar na terra prometida. Então, destaque isso para o seu aluno. Celebrar é reconhecer a bondade de Deus. Então você precisa entender que Deus está cuidando, celebrando ali. Foi isso que Neemias estava ensinando para ele. Deus estava cuidando deles, Deus estava cumprindo promessa. Deus cuidou, Deus exortou, Deus trouxe juízo a eles como um pai que ama o filho, meu. Mas o Senhor já desde aquela época, antes dele ir para o cativeiro, já tinha uma promessa de que depois de 70 anos o Senhor ia resgatar,
ia restaurar, ia trazer de volta, mesmo que eles estivessem espalhados pelos 4 cantos da terra, ia trazer o povo de volta. Então, eles foram celebrar, Neemias estava falando, celebre a bondade de Deus, que apesar de nos castigar, apesar de nos corrigir, já tinha um plano de redenção para nós, já tinha um plano de retorno, meu. Então isso é a bondade de Deus, meu. É a mesma coisa que Deus fez por nós. Deus já preparou, já sabia que nós íamos ser pecador, que nós íamos errar, mas a sua infinita misericórdia e bondade já deixou preparado Cristo na cruz para nos resgatar, para nós podermos voltar a nos reconciliar com Ele. Então, quando eu olho essa bondade, a bondade do Senhor, o Senhor é bom em todo tempo, a longanimidade de Deus, então eu consigo celebrar e fazer um culto de forma satisfatória ao Senhor. Então, ensine aí, mande, exorte o seu aluno a celebrar a bondade de Deus. E depois, meu irmão, celebrar as pequenas vitórias. Muito importante para nós podermos nos alegrar é a pequena vitória. Qual é a pequena vitória, meu irmão? Você está vivo, você está enxergando, você está respirando, você está falando, você está ouvindo, você tem uma roupa para vestir, você tem um alimento na mesa. Então, é as pequenas vitórias que fazem a diferença na vida do cristão. Quando a gente olha para esses cuidados, você está sempre agradecendo, sempre celebrando, sempre alegre no Senhor. Mas se ficar focado só no problema, então não resolve. Muita gente perde por causa disso. Às vezes a pessoa está passando uma luta financeira. Aí Deus envia alguém para entregar uma cesta básica. Um exemplo. Aí você vai e faz aquela cesta básica que tem seu alimento. Na hora de comer, em vez da pessoa agradecer, Senhor, obrigado, porque tu enviou esse alimento, esse socorro, a pessoa se entristece porque está comendo uma comida que não foi ela que comprou. Que está comendo uma comida que foi doada. Olha a diferença. Então, quando a pessoa tem Cristo e tem relacionamento com Ele, Ele vai dar graça pela providência que Deus enviou de sustentar ele, apesar da fase difícil que às vezes ele não tem um emprego, não tem a situação ali, mas Deus continua cuidando dele. Ele entende que lutas todo cristão passa, mas ele dá graça pelo cuidado de Deus dentro da luta. Aí ele vai pegar aquele alimento e vai dar a mesma gratidão ao Senhor, o mesmo culto em ação de graça, como se fosse pelo salário dele que tivesse comprado. Aqui está a grande diferença, aprender a celebrar a Deus pela pequena vitória. Foi o que o nosso comentarista aqui coloca na lição. Quando o povo sai do Egito mesmo e atravessa o Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho quem vem? O deserto mesmo. A dificuldade, o deserto ali, o fogo, o calor, as serpentes, as dificuldades do deserto. Mas quando eles atravessam, o que Moisés faz? Canta ao Senhor e oferece culto em ação de graça. Pelo grande e extraordinário feito que Deus tinha acabado de fazer. Atravessar o Mar Vermelho e matar o exército de Faraó que vinha atrás deles. Eles tinham experimentado o inédito de Deus, o extraordinário de Deus. Então, se alegrou pela vitória, mas muitos ficaram olhando para o deserto. Olha aí o que tem pela frente agora, como é que nós vamos andar nesse deserto? Esse é o grande problema. Quando você só olha para as lutas, só olha para as provas, você perde a alegria do cuidado de Deus e isso entristece o coração do Senhor. Então nós precisamos aprender a dar glória e a graça em todas as vitórias e conquistas, por mais que pareçam pequenas. E aqui, meu irmão, precisamos receber essa grande lição. Vencemos o dia, glória a Deus. Mas e amanhã? Amanhã Deus proverá, meu irmão. Se a cada dia eu agradecer pelo dia, amanhã Deus provê o resto. Agora, quando você termina um dia
e fica pensando, pô, semana que vem, amanhã, outra confusão, como é que vai ser amanhã? Você perde a celebração da vitória de hoje. Então nós temos que viver cada dia o seu mal. Foi isso que Jesus nos ensinou? Então cada dia agradeça o que Deus proveu para aquele dia mesmo. Agora, se a gente sempre ficar olhando para o depois, para a luta, para a tempestade que está se firmando lá na frente, você não consegue dar glória pelo livramento de hoje. Então destaque aí para o seu aluno esse detalhe que nós precisamos aprender. E no capítulo 3, nós vamos ver quem? A gratidão pela providência de Deus, meu irmão. Por isso Neemias falou, gente, para de chorar, para de se entristecer, vamos oferecer culto em ação de graça, porque Deus proveu da gente retornar. Se ficar olhando que nós fomos para o deserto, que nós fomos para o cativeiro porque errou, porque nunca mais, porque não fez as coisas que Deus queria que fizesse, que não tinha mais relacionamento com Deus, não vai se alegrar nunca. Neemias exorta ele a dizer, não, gente, hoje é dia santo, hoje é dia de consagrar ao Senhor pela sua boa mão de ter nos trago do cativeiro. O que passou, passou. E muitas pessoas não conseguem viver uma alegria na salvação de Deus porque ficam presos no que viveu no passado mesmo. O que passou, passou. Nós precisamos ver as providências de Deus hoje. Então veja, meu irmão, que muitas das vezes a gente precisa aprender a dar graça pelo que Deus nos dá na nossa mão hoje. Se ficar olhando para trás, não consegue se alegrar. Foi isso que aconteceu com eles. Eles viram Deus fazer um novo templo, fazer um novo muro, mas ficavam olhando no templo de Salomão. Pô, antigamente tinha um ouro, antigamente tinha isso. Meu irmão, mas o que temos hoje é Deus que nos deu. O mesmo Deus que deu o templo de ouro, todo perfeito na época de Salomão, é o mesmo Deus que nos deu esse templo hoje. Então dê graça pelo templo de hoje mesmo. Então muitas das vezes as pessoas se entristecem o coração de Deus porque não conseguem aprender a dar o valor pelo livramento e pela bênção de hoje. Aí fica, Deus prepara hoje um macarrão com ovo. Aí a pessoa, ao invés de dar graça pelo macarrão de ovo de hoje, que vai matar a fome de hoje, ele fica chorando porque antes ele comia salmão, ele comia peixe de melhores qualidades. Mas hoje, o que Deus nos deu é o macarrão com ovo, e é o mesmo Deus que deu na época o pão, o salmão e o peixe. Então nós temos que dar graça pelo que Deus nos dá hoje. Deus é que sabe o que nós precisamos. Deus é que sabe qual é a nossa necessidade. Se você aprender a dar essa gratidão ao Senhor, você vai viver melhor a cada dia. Porque o importante é saber que o mesmo Deus que deu o maná é o Deus que dá o cacho de uva que 2 homens carregam mesmo. Então você tem que aprender a dar glória no maná e no cacho de uva. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Deu graça e viviam pela providência de Deus hoje. E eles falaram para o povo, gente, para de olhar o gigante que a gente ainda vai enfrentar. Olha, os gigantes que Deus já jogou por terra. Olha o Mar Vermelho que já ficou para trás. Olha o pessoal de Faraó que morreu todo mundo. Olha o que Deus já fez lá, as 10 pragas do Egito. Então foi esse sentimento de gratidão a Deus pelo que Deus já fez que deu força para Josué e Caleb entender que Deus iria fazer muito mais pela frente, mesmo. Então destaque aí pelo seu aluno. O princípio da gratidão, foi isso que Neemias está falando. Vamos agradecer o que Deus fez, o que Deus nos tirou do cativeiro, nos trouxe de volta de forma extraordinária, preparou tudo, falou com o rei, preparou o cenário, o rei liberou as coisas, ajudou, tudo foi a mão de Deus que preparou. Então dê a mesma graça ao Senhor, é o princípio da gratidão mesmo. Não fique olhando para o que não tem, olhe para o que Deus já está te dando pelas providências. Talvez hoje não seja o momento de ter, já é um cuidado de Deus, meu irmão. Que nem um pai que cuida do seu filho.
Ele não vai dar uma bicicleta grande para uma criança pequena, porque a criança vai cair, vai se machucar. É cuidado. Ele não vai dar um carro para uma criança de 5 anos, porque não sabe usar, não é o tempo, não é o momento, vai ser prejudicial para ele. Então o pai vai dar um carrinho de brinquedo, dar uma bicicleta pequena. É o cuidado do pai no momento que aquela pessoa precisa. Então, no deserto, eles precisavam de maná. Na terra prometida, eles precisavam de alimentos sólidos. Então, Deus vai cuidando conforme o momento. Esse é o princípio da gratidão. Olha como a gratidão faz diferença. É um princípio espiritual. Quando você vê lá no Novo Testamento, na multiplicação dos pães, olha que coisa interessante. O Senhor estava pregando, Jesus estava pregando para uma multidão, mais de 5.000 só homens, fora mulheres e crianças. E o tempo passou, eles estavam com fome, o Senhor se preocupou e disse: prepare alimento para que eles não desfaleçam no deserto. E alguém disse: Senhor, nós não temos nada aqui. E de repente, apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Diante daquele problema não era nada. Mas Jesus vai ensinar o princípio da gratidão. O que ele faz quando recebe aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Ele não diz: isso aqui não dá, vocês estão de brincadeira comigo, vocês estão vendo o que a gente precisa fazer, isso aqui não dá para nada. Jesus não faz isso, O que Jesus faz quando recebe aqueles 5 pães e 2 peixinhos? A Bíblia diz que ele eleva para o céu e dá graça. Meu irmão, quando ele dá graça ao Senhor por aquela providência, ele não tinha nada. Deus mandou 5 pães e 2 peixinhos, era a comida que tinha. Ele deu a graça naquilo ali, sabe o que aconteceu, O milagre da multiplicação. Eles começaram a cortar os pães e o pão crescia de novo. Ele cortava o pão e dava para as pessoas e crescia de novo. Ele dava o peixe e o peixe crescia de novo, não acabava. A multiplicação veio através da gratidão. Foi o princípio que Jesus ensinou para nós. Era aquilo ali que ia fazer a diferença. Dar graça a Deus e ter gratidão pela providência que Deus fez naquele momento. Fez toda a diferença. No final das contas, comeu todo mundo, eles ficaram satisfeitos e ainda sobrou 12 cestos. Princípio da gratidão. Se você aprender a dar graça no momento difícil, na hora que você não tem aquilo que você queria, mas você entende que aquilo foi Deus que mandou, pode escrever, vai multiplicar, vai aumentar e um dia você vai estar de novo sentado aonde você queria, com as coisas que você queria, Deus vai te surpreender, porque a gratidão traz multiplicação, E a gratidão traz salvação. Veja o que aconteceu com aqueles 10 leprosos. Jesus curou os 10, somente um voltou para agradecer. Os 9 que foram curados, eles foram embora com a cura física. Mas aquele que voltou para agradecer e ofereceu gratidão ao Senhor, sabe o que aconteceu com ele? Jesus liberou uma palavra de salvação para aquele homem. Ele saiu de lá curado da lepra física e saiu curado da lepra espiritual. O homem saiu salvo, a tua fé te salvou. Jesus abençoou aquele homem com a salvação porque ele deu graça, ele voltou para agradecer. Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno. A gratidão gera multiplicação e gera salvação na nossa vida. Destaque isso para o seu aluno. Nada é pior do que um coração ingrato, nada é pior do que um coração que só olha para o que falta. Uma pessoa que vive assim não consegue se relacionar nem com Deus e nem com as pessoas, fica intragável,
porque só olha para o que está faltando, só olha para o que tinha, só olha para o que acabou e não vê as providências que Deus está dando, o cuidado que Deus está dando. Quem fica preso no passado não vive o presente, que o momento atual é presente de Deus mesmo. O passado é passado, o futuro a Deus pertence, o presente é o que Deus te dá. Então usufrua do presente. O momento atual chama-se presente. É isso que a gente precisa entender. O que nós estamos vivendo hoje é o presente de Deus para nós hoje. E aí você vai ter gratidão, Senhor, obrigado porque tu está cuidando, porque tu me livrou, porque tu me guardou. Obrigado por essas lutas, e foi por causa delas que eu virei um crente melhor, que eu me apresentei mais perto de ti, que hoje eu me entristeço pelo pecado, é o meu relacionamento contigo. E aí a gente vai dando o quê? O culto a Deus. A gratidão motiva o culto ao Senhor. Por quê? Que muitas das vezes nós vemos as igrejas com cultos frios, com cultos irreverentes, com cultos dispersos, com cultos que as pessoas estão ali só marcando tempo para ir embora, simplesmente uma agenda, simplesmente um mecanismo, simplesmente uma religiosidade. Por quê? Porque não são gratos pela oportunidade de estar na casa do Senhor, pelo cuidado que Deus colocou nas mãos deles de poder ir para a igreja. Chegam lá e ficam pensando, mas é que eu não tenho, porque eu não sei, porque eu não fiz, porque eu ainda não recebi, porque eu não passei, porque eu não ganhei. Fecha o coração e fica ali somente uma casca para fazer o culto. O culto a Deus é motivado pela gratidão. Se você não tem gratidão pela sua salvação, pelo cuidado que Deus fez, pelo sustento, pelo ar que você respira, você não consegue dar graça ao Senhor, porque a tristeza do momento de não ter as coisas que você tem, que você quer, gera peso, gera ali tristeza e você não consegue se alegrar. Por isso, muitas pessoas não vivem o presente de Deus do momento, porque ficam presos que ainda não recebeu aquilo que queria. Então, destaque aí para o seu aluno. A gratidão motiva o culto em ação de graça ao Senhor. Então, destaque aí para o seu aluno. E a gratidão é um princípio cristão, né? Ser grato a Deus faz parte. Agradecer ao Senhor. Bendiz a minha alma, alegre o Senhor o coração por causa das coisas que Deus fez, né? Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem me feito. Vou fazer o culto, beberei o cálice da salvação, pagarei os votos ao Senhor. É isso que o salmista nos orienta. Quando a gente aprende isso, é um princípio cristão. O cristão, ele aprende a ser grato. Ele é diferente do ímpio. O ímpio só agradece quando ele ganha, meu. O ímpio só agradece quando as pessoas fazem o que ele quer, dá aquilo que ele precisa. O crente não. Ele é grato pelo que Deus já fez, pelo que Deus faz e pelo que Deus ainda vai fazer, pela salvação da nossa alma. É a gratidão a Deus de ter nos livrado do inferno que tem que motivar o nosso culto ao Senhor. É um princípio cristão. Todos estávamos condenados e destituídos da glória do Senhor. Mas o seu amor, a sua bondade fez com que ele enviasse o seu Filho amado Jesus para nos resgatar do poder das trevas, do poder do pecado, lavar nossas vestes, pagar a nossa dívida e poder fazer a gente novamente se reconciliar com Deus e podermos viver ao lado dele durante toda a eternidade. Então essa é a principal motivo de gratidão ao Senhor. A bênção da salvação, a bem-aventurada esperança do retorno de Cristo para nos levar para o céu. Isso é que tem que motivar a sua gratidão. Por isso é um princípio cristão. Só o cristão tem essa gratidão de saber que vai morar no céu. Que independente de ter ou não, ele é grato porque Deus já garantiu a salvação. A salvação não tem preço, meu irmão.
Não teria como nós pagarmos. Então Deus pagou por nós. Foi o sangue de Cristo. Não foi por ouro nem prata. Não foi por bens terrenos que foi conquistada a nossa salvação. Foi pelo amor de Deus que deu o seu sangue carmesim. Ele pagou um alto preço, o seu sangue, para nos salvar. Então essa salvação é a gratidão motriz, é a gratidão que move o nosso coração para continuar a caminhada cristã. Por isso o nosso comentarista chama de princípio cristão. Somente quem tem Cristo, somente quem anda com Cristo, somente quem tem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário vai ser sempre grato ao Senhor, mesmo tendo, mesmo não tendo, mesmo morrendo, mesmo vivendo, mesmo tendo as coisas boas ou coisas más, mesmo sendo um grande empresário, uma pessoa grande, ou sendo um mundinho que vive na sarjeta, independente do cenário que a pessoa esteja vivendo aqui nessa terra, ela sempre será grata ao Senhor pela salvação, pelas moradas eternas, pelo dia que Ele vai vir nos buscar, e isso vai ser motriz, princípio, né, mola propulsora para o cristão continuar a caminhada e louvando e exaltando o nome do Senhor. Por isso, a gratidão é um princípio cristão. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que nós possamos aprender com essa lição mesmo, a vivermos a gratidão pelo cuidado de Deus a cada dia. Que a alegria do Senhor possa ser a sua força. Esse é o princípio cristão. Nós não dependemos de situações favoráveis, nós não dependemos de circunstâncias favoráveis. O nosso motor, a nossa força para continuar em frente é a salvação, é a alegria de ter a presença do Senhor e saber que passaremos a eternidade com Ele. Então, destaque aí para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor. Amém? Até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.